Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro online. É bom estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre canoagem, mais um pouquinho sobre canoagem. Vamos relembrar um pouquinho as principais técnicas de remada e na sequência a gente vai explicar um pouquinho sobre o treinamento, sobre as planilhas que vocês receberam, beleza? Gui? Boa noite, galera. Eu sugiro abrir aí o microfone, a câmera aí, quem tá on aí para dar uma boa noite. Boa, lista de presença. Presente mesmo. Não, pela vibe. Vamos abrir só para falar um oi aí, aproveitar aqui um momento de socialização. Salve, É, galera. legal. Boa, Gui. É importante a gente saber que vocês estão aí, que vocês vão ouvir o que a gente vai falar. Não, vamos falar também, falem. Olá, olá. Boa noite, Ok. pessoal. Boa Boa noite, boa noite. noite. Boa noite. Pô, É, então tá, então vamos. tem uma galera, ó. Eu tô olhando o pessoal agora. Neidia, Débora, Lucas, Mônica, Tadeu, Admin, que eu não sei quem é, Adson, Diana, Robson, E aí, quem Anderson. treinou hoje? Quem tá com as pernas cansadas aí? Ou com os braços cansados? Bom, gente, ó. É, tivemos um final de semana bem legal de canoagem. Vocês aprenderam as principais técnicas da remada. Não recebi nenhum vídeo de vocês. Entendo que também é difícil com a logística de sair para remar, né? Para ter alguém filmando. Talvez tenha sido um pouco complicado, mas então a gente trouxe uns vídeos aqui hoje para vocês e vamos falar mais um pouquinho, né? Sobre a canoagem. Não é nada muito extenso. Então são alguns vídeos. Ah, não, calma, gente. Tô pulando etapa. Lu, solta o vídeo. Você agora. Vamos assistir um outro vídeo antes de abertura. Uh, Tava quase esquecendo dessa apresentação. tan, 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 tan. Cadê? Tá sem áudio. Tá com áudio? Ah, nossa Bahia aí. Eita, aí não.
Isso Deu é corrida de vontade. aventura. Yes, gostaram? Gente, é bem legal esse vídeo. Esse vídeo é de um canal do YouTube que chama Adventurar, do nosso amigo Samuel, lá de Uberlândia. É, ele tem um canal bem legal, gente, sobre cobertura de provas. Ele faz documentários. Ele tem um programa na Band Triângulo e em canais de viagem, tipo Trip, Travel. Advisor. Ah, não. É, Travel Box Isso, esses canais. HBO. Hum, No site deles vocês podem ver e vale a pena visitar e assistir os programas deles, são bem divertidos. E Samuel é um cara bem legal também, que apoia muito a corrida de aventura. Então, esse vídeo é dele para introduzir o nosso dia hoje. E vocês repararam, gente? Podem escrever no chat ou podem falar também com o microfone ligado. Quantas modalidades de canoagem que apareceram no vídeo sobre o que é corrida de aventura? tem. Você reparou, Gui? Eu reparei. Mais de uma, né? Mais de um tipo de remo. Mais de um tipo de caiaque, de bote também. O Rafting, né? bote, o rafting, né? Então, isso é muito comum na corrida de aventura. A gente aprende, né, diversas modalidades da canoagem, né? Como a gente falou aquele dia no nosso encontro, remos de duas pás, remos de uma pá, e a gente rema sobre todas as superfícies, né, de água do planeta. A gente tem que ser muito, habilidoso e versátil na corrida de aventura, né? Foram três tipos de, de embarcação, mas a gente encontra ainda outros, né? Encontra canoa havaiana, encontra canoas locais, barco à vela, enfim, SUP, né? Tem todos os tipos de remada na corrida de aventura. Jangada também. Jangada também, a gente já teve que construir É, jangada. e isso dentro da canoagem, né? Porque também para as outras modalidades não motorizadas, a gente sempre pode encontrar algumas coisas novas, locais, modalidades específicas de um percurso, né? E a canoagem é interessante porque é um universo, né? Então, a corrida de aventura é uma porta de entrada para esse universo por si só, né? Então, é muito legal como atleta também a gente se especializar numa modalidade, numa distância, e alcançar os nossos limites, né, individuais nessa modalidade ou nessa especialização. Mas a corrida de aventura é exatamente o oposto disso, é o ser versátil, é o ser. É aonde a especialização acaba, começa a corrida de aventura. Então, a gente aprende muito com os especialistas. A gente quer remar como os melhores canoístas, a gente quer correr como os melhores corredores, com os melhores ciclistas. Mas a gente transfere essas habilidades específicas para a corrida de aventura, onde é a, a natureza envolvida também, né? É, bom, eu compartilhei minha tela agora com vocês. Vão ser vídeos sem áudio, gente, para vocês irem assistindo e a gente ir falando sobre, ok? Vou começar pelo primeiro aqui. Essa modalidade é o surf ski, né? Que é uma das modalidades da canoagem oceânica que a gente falou naquele dia. Então, esses barcos são aqueles barcos super modernos que você pode cair para fora da água, se vocês repararem, né? Se o remador cair para fora da água, o barco ele é uma grande prancha. Ele não enche d'água. Você senta. Nossa, tá super ruim na minha conexão. Aí. E você senta em cima dele. E aí tem uma pequena Bom, área de vedação que você abre e fecha e esvazia essa área da onde fica as pernas e o assento. não Então você adianta que
Kikuchi, tira seu áudio, por favor. Então, quando você está remando, o barco pode encher de água das ondas, mas você abre a válvula de escape da água e ela sai, né? A ideia desse barco, como vocês estão vendo aí na imagem, surfar ondas de. Calma que eu vou voltar aqui. Ondas de corrente, ondas de vento, são barcos muito velozes. Eles andam a 14, 15 quilômetros por hora de média. É, então, é uma canoagem das mais bem desenvolvidas hoje em dia. Esses barcos estão, talvez, os mais velozes, né? Downwind, né? Porque eles se aproveitam, né? Surfando, a favor do vento. Então, a gente tem uma velocidade mesmo que só esses barcos conseguem alcançar, porque eles também surfam, têm estabilidade suficiente, né? Aquele K1 olímpico que a gente falou bastante. Qual será a média de velocidade? 10, 12, talvez 14 quilômetros por hora do K1 olímpico, né? Em água parada, né? Independente de condições, né? Então, esses barcos, os surfskis, talvez mesmo em água parada, tenham a mesma velocidade do K1 olímpico e a favor do vento, da wind, ele vai ser super veloz, né? E esses caiaques, eles são uma evolução do modelo oceânico, né? Que é um modelo mais antigo, de travessia, que você, claro, consegue carregar coisas, tem vantagens, mas é um cockpit que você tem que ir com aquela saia que a gente falou para vocês. Então, se vira, tem toda uma técnica para desvirar, para tirar a água, tem que ter equipamento, a bomba para sugar a água de dentro do caiaque, né? Não é tão prático quanto o surf skis. Então, realmente, esse é um dos barcos aí mais legais, mais modernos que existem hoje em dia. E olha o marzão que a galera vai com eles, né? Downwind de verdade, assim, pode fazer travessias bem longas, né, com esse barco. Aqui no Nordeste a gente tem, né? Fortaleza, Jericoacoara e Jericoacoara, São Luís, né? São 300 quilômetros de downwind, onde o pessoal do surf ski tem a Meca. É, tem uma prova lá que chama Molocabra, né? E esse ano vai sediar o Campeonato Mundial de Surf Ski, né? Canoagem oceânica. Então, É, realmente é um bom lugar para o downwind ali. Molocabra porque faz alusão à ilha lá do Havaí, né? De Molokai, onde tem o downwind também, as provas clássicas do mundo da canoagem oceânica também. Molokai Oahu, né? Que tem de canoa e de surf ski, de sup, de tudo, né? Uma prova muito famosa mesmo. Mas o Molocabra é mais top. Porque não descobriram Molocabra. Estão descobrindo, exatamente, estão descobrindo. Gente, ó, vamos para o segundo vídeo aqui. Essa é uma prova de caiaque cross, é uma modalidade olímpica, tá? Entrou pela primeira vez em Paris nas últimas Olimpíadas, então só teve uma vez nas Olimpíadas. São quatro caiaques largando juntos ao mesmo tempo e vão fazer um percurso que eventualmente tem que passar a favor ou contra a corrente nas boias, né? Um disputando com o outro. Vale, contato físico. É uma prova bem divertida. Vou dar play aqui para vocês verem. A largada, ó, é do alto de uma plataforma e um mega jump para dentro da água. Já sai essa bateção aí. E uma das regras é que você não pode tirar as mãos do remo. Então, isso garante que você não vai dar remada no companheiro, não vai usar seu remo como outras coisas que não remada, né? Você tem que estar o tempo inteiro segurando o remo. Aí vem a primeira bananona, ó, verde, a favor da corrente. Tem uma seta na banana, ó, tem que passar todo mundo pela direita dela, né? Às vezes vão ter.
essa parte eles têm que fazer o rolamento. Ó. Tem uma estrutura que delimita a altura. Se você passa remando, você bate a cabeça ali. Você é obrigado a fazer o rolamento. E aí as boias contrárias. E os atletas podem escolher fazer a da direita ou a da esquerda, o que estrategicamente foi melhor para eles. Se vocês também repararem, essa é uma pista construída, né? Uma pista artificial, que a gente explicou lá no dia do nosso encontro também. Tá cada vez mais comum, vou botar de novo, cada vez mais comum esse tipo de estrutura, né, nos eventos olímpicos, porque é difícil encontrar um rio que seja adequado, que tenha uma largura, uma corrente, né, do jeito necessário para as competições, né? Então, esse canal que é construído eles estão sendo cada vez mais comuns. E aí eles podem cessar a água saindo, moldar os obstáculos e abrir de novo para ter novos obstáculos, obstáculos diferentes. E esse mesmo canal é usado para outras duas modalidades olímpicas, a canoa e o slalom, né? Que também são com balizas, só que daí são duas portas, né? Que os atletas têm que passar no meio a favor ou contra a corrente. Kayak cross é incrível, é muito massa, é divertido, tem estratégia, tem muita habilidade, né? Você vê para o cara fazer uma manobra, travou bem agora a minha imagem, mas tudo bem. Tava bem na hora que eu ia mostrar para vocês. Aí, ó, essa manobra, né, para o cara fazer essa manobra, ele tem toda uma técnica, então assim, não é só remar para frente, ele tem que ter a leitura do rio, a leitura dos adversários, não é só velocidade, né? Você vê que ele pode bater na banana, então ele não precisa contornar a banana toda, ele contorna ele próprio e bate na banana, a banana gira em torno dele, né? Uma prova com bastante estratégia. E aí vão criando-se as baterias, né? O primeiro e o segundo são classificados. Vocês acharam, Kayak Cross? A Cross é moderno, ele entrou nas Olimpíadas agora ou tem duas edições já? É, primeiras Olimpíadas foi agora. Primeira edição, mas ele é a evolução das outras modalidades olímpicas de Rio, né? Que começou com. Não sei se começou com o rafting ou começou com a canoagem em Rio primeiro, de slalom. É, Mas são com a super tradicionais, né? Então, canoagem, slalom. É. slalom, canoa e caiaque é um esporte olímpico há muitas edições, né? E aí essa é a versão moderna da canoagem slalom, né? É, Tem disputa, né, entre os atletas, então é muito mais dinâmico e entretenido para quem está assistindo. Você está vendo ali quem está ganhando na hora, né? A pista de slalom são largadas individuais. Vai um, depois de 2 minutos vai outro e é o melhor tempo, né? Então o atleta não tem contato físico com o outro, né? Olha a hora do rolamento que eu falei para vocês. Tem que ter todo tipo de habilidade de descida de rio. e o que eu queria falar e esqueci é que vem esses, né? O kayak cross e o slalom vem da habilidade de leitura de rio, de realmente ler a corrente do rio, conhecer a dinâmica da água, né? Esses esportes que são hoje no canal artificial ainda tem toda essa mesma leitura de rio, de corrente do rio, do ambiente natural, né? Naquela imagem ali atrás, o cara se embananou total, né? Vocês repararam? Porque a banana ficou no meio dele e ele não pode tirar a mão do remo. Então ficou bem difícil dele sair ali do lugar. Tomou pênalti. Agora vamos para o próximo. Esse aqui, gente, final do caiaque velocidade nas Olimpíadas do Brasil, final feminina de 200 metros. Aqui, essa é uma das modalidades, né, que a gente falou do caiaque, da velocidade. É uma das mais tradicionais que tem nas Olimpíadas e dentro da canoagem também. Barcos super fininhos, super instáveis, onde a remada propulsiva, né, frente e forte é o que é,
é a prova, né? Não tem técnica, não tem estratégia, é fazer força do começo ao final. Essa daqui tem 200 metros, né? Tem 200 metros, 500 metros e 1.000 metros. São as distâncias oficiais. Aqui a gente vai olhar, vai assistir um próximo vídeo de dos caras remando a prova de 1.000 metros para a gente falar daí sobre a técnica de remada, relembrar a técnica, porque no K1 velocidade é a pura técnica da remada propulsiva, né, do frente forte. Elas têm um leme que é um caninho que fica entre os pés, que você coloca para a direita ou para a esquerda e o leme dá a direção ali embaixo. Então a remada ela é só frente forte mesmo, não tem remada corretiva nem nada disso. Vamos passar para o próximo vídeo agora. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente passar para o próximo vídeo? Tranquilo? Vamos lá. Esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo que a gente vai conversar um pouco mais sobre a técnica da remada, ok? Eu vou dar uns pauses nele, ele é curtinho, eu vou dar umas pausas para falar algumas coisas. Ele vai começar remando, eu deixei em câmera lenta, espero que dê para vocês enxergarem o que eu tô querendo, senão a gente bota em câmera rápida mesmo e eu vou dando pausa. Então, nessa remada aqui, ó, vocês podem ir observando aos poucos todas aquelas coisas que a gente conversou no encontro sobre a técnica da remada, né? Quais são essas coisas? Pera, tá pequeno demais para vocês? Deixa eu botar grande. Vamos lá. Esse vídeo é bem didático, eu achei legal. Tem coisa, tem detalhe até demais, tá? A gente nem vai falar tanto sobre tudo que está mostrando, mas o primeiro detalhe é que ele fala sobre a entrada da pá na água. A entrada, lembra que a gente falou no nosso encontro? A gente quer que ao momento que a pá toca a água, toda a pá entre, né, para dentro da superfície da água e a gente consiga tracionar a pá cheia de água. Porque se a gente vai afundando a pá e na hora de tirar o remo da água é que a pá está toda afundada, a gente desperdiçou uma grande área de remada. Então, no primeiro contato, a gente quer afundar 100% da pá na água e trazer até a linha do nosso corpo, né? Vamos observar aqui o que aqui o cara faz. Ah, tá em câmera lenta. Ele coloca a pá toda na água, ó lá, fully buried, naquele momento, que não é o mesmo momento de entrada. Tem toda essa distância aqui que foi justamente o que eu falei, que ele deveria ter cravado inteira missed opportunity, né? Essa área aqui que tem que estar com a pá toda na água. Então, isso a gente resume para vocês como força na entrada, força na entrada, força na entrada. O momento mais importante da remada é essa primeira cravada na água, essa primeira afundada, tá? É isso que ele está dizendo aí. Aí, o que que ele está dizendo? Quando a remada alcança a linha do tronco, ela tá na hora de tirar o remo da água. Senão a remada perde eficiência. Quanto mais para trás a gente arrasta, menos eficiência tem. No caso do K1, que é esse barco aí de velocidade, ele tem o leme no pé. Ele só faz a remada propulsiva. No caso da gente, corredores de aventura, que provavelmente não vamos ter um barco com leme no pé, a gente vai manobrar o caiaque. Lembra? Toda vez que a remada passar a linha do nosso tronco,
o caiaque tende a manobrar. Então é isso que ele vai explicar aí agora, nessa parte da remada, né? Ele está dizendo fase menos eficiente da remada e fase ineficiente da remada. Olha o tanto que ele passa o remo, né, do corpo. Gente, isso é o detalhe do detalhe do detalhe para esse cara, tá? Mas para vocês, vocês podem ser que passem mais ainda lá para trás, podem ser que afundem ainda menos, mas eu acho que já dá para observar legal essas coisas aqui. Talvez pareça que ele está fazendo certo, é isso que eu quero dizer, porque é um detalhe muito pequeno, né? Mas são coisas importantes para vocês lembrarem, né? Então, em força na entrada, remada só até a altura do nosso corpo. Quando o cotovelo alcança a linha do tronco, é o momento de tirar o remo da água. Aí, a terceira dica que ele dá aqui, ó, sobre a mão de cima. Mão de cima, ele está dizendo, na linha dos olhos, né? Lembra aquele exercício que a gente fez de pegar uma coisa lá na frente, lá em cima do armário, lá em cima do armário, dar um soco para frente, né? É isso que mostra aqui nesse exercício. A remada, a mão de cima, que é o que a gente vai reparar agora, tem que estar sempre alta, sempre na linha dos olhos. Olha aí, ele diz: a direita baixa um pouquinho, a esquerda, ó, vai reto e baixa um pouquinho no final, né? É isso que ele está dizendo. Ele até vai bem, ó, mas no final ele abaixa ao invés de terminar o soco lá para frente. E aí ele vai falar sobre a rotação do quadril, né? Que é bem sutil que a gente pode olhar o quadril dele, mas o que a gente pode reparar bastante é na perna dele, como ele faz a pedalada de um lado e do outro. Acho que eu vou tirar a imagem lenta, talvez dê para vocês repararem mais. Olha lá, pedalada, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí ele dá esse outro ângulo do braço, mas isso é um tanto complexo. O que é importante a gente entender é flexiona o cotovelo só no momento de tirar a pá da água. E aí ele mostra o ângulo da pedalada. Vamos assistir esse último vídeo agora, que ele vai a final dos 1.000 metros. Ele vai englobar tudo isso que eu falei e a gente vai poder observar nos remadores, ok? Gui, quer falar alguma coisa? Não, acho que tá bem explicado. Não. Gente, se vocês repararem nesse vídeo, ó, tem tipo de uma casinha para cada um dos caiaques colocarem o bico, tá vendo? E isso aqui desce no momento da largada. Então, esse é o posicionamento das raias. São 9 raias e com os photos finishes, ó, de largada e de chegada, né? Vamos lá. Para equilibrar, vocês reparam, ninguém fica sem o remo na água, ninguém consegue equilibrar o barco sem estar com o remo na água. A gente precisa do apoio para poder equilibrar. Ó, vamos lá. Vamos começar pela pedalada. Repara como todos fazem bastante a pedalada, bastante, né? Tem uma coisa interessante. Ó, peraí que eu vou. Aí. O cara 9 aqui, ó. Olha como a cadência dele é bem mais veloz do que desse 8 aqui, por exemplo, ó. Tchan, 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 tchan. E esse aqui, tchan, 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 tchan.
né? Tem uma cadência bem mais lenta. Então, puxa mais água e o outro puxa menos água. É, outra coisa legal da gente reparar, ó, é o giro do tronco. Como é muito forte em todos eles, né? Tem bastante giro do tronco. O tronco vai levemente à frente, ó, mas não é exagerado, né? Falei para vocês num ângulo máximo de 5 graus. Alguns ficam até um pouco mais para frente aqui, mas tem a rotação. Olha como é forte a rotação do tronco da galera. E percebem como coordena com a pedalada, né? A remada começa no momento em que tem a pedalada. Conseguem reparar? Aí, split de 500 metros. Olha, eles fizeram em 1 minuto e 40, 500 metros. Aí, ó, como já cai o ritmo de todo mundo, né? Na cadência. Força na entrada, pedalada, giro do tronco, braço praticamente estendido ao longo de toda a remada, só flexiona quando o remo vai sair da água. Mão de cima alta, sempre na linha dos olhos, ó. Não cruza na frente do olho. Ela só vai para frente, para cima e para frente. A rotação do tronco de um lado para o outro e não para frente e para trás também. E é isso, gente. Esses são os principais pontos para a gente lembrar, relembrar, treinar quando a gente for remar, tá? Estou disponível para a gente conversar. Se vocês quiserem mandar vídeos de vocês remando, que sejam em outro momento, enquanto estiver rolando a escola, eu posso analisar, tá bom? E tem que praticar para a gente não esquecer as técnicas, né? Não esquecer como os detalhes, né? Porque não é uma coisa muito natural a remada, ela exige uma técnica bem apurada e a gente precisa praticar para poder lembrar de como é. Aí, galera mortinha da Silva na 3 chegada. minutos para acabar com É, combustível. largada toda, todo vapor. Aí dá para reparar bem no braço dele, como ele não flexiona, né? A galera de bike lá atrás tem que ir rápido para alcançar, né? Deu um Então, 20 quilômetro, deu em quanto tempo? 20 quilômetros por hora. 20 São um quilômetros por hora. quilômetro em 3 minutos, né? 3 e pouquinho, né? Não é isso? Ajuda dos Eles universitários aí. deu 3:20, né? 3:20, foi isso? Chegada? 18 quilômetros por hora, talvez. Legal. É isso. Perguntas sobre canoagem? Últimas perguntas sobre canoagem para a gente passar para o próximo assunto. Ninguém? No chat? Eu, 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 Alguém? eu. Cadê? É, Vem. pessoa que tem um probleminha de fratura um probleminha no ombro, né? Interfere muito. Você acredita que dificulta muito? Eu tô com uma lesão, tô tratando, né? Mas eu participei de um grupo, né? Eu ficava na assessoria de Edson Silva, lá com o Isaquias e algumas pessoas. Menino, é um esforço. A gente fica olhando as provas, né? Eu ficava impressionada quando eles saíam da água. Impressionada quando eles saíam da água. Eles precisavam de um tempo até para respirar, voltar ao normal. Porque eu tinha a sensação de que eles seguravam modificavam até a forma de respirar, sabe? Aí quando eles saíam da água,
A gente vinha para uns vinham com água, né? A gente participava mesmo para poder estar perto deles, né? E aí um vinha com água, outro vinha com coisa, ele dizia assim, não, só espaço, só espaço, né? E eu voltar, Camila, a voltar a respirar no ritmo normal, sabe? E uma concentração. Gente, eu ficava assim impressionada. E aí eles É, davam uma volta, eles iam dar um passeio em silêncio, assim. Aí daqui a pouco eles voltavam, você via que modificava até o jeito de falar, sabe? Mas a gente aprende bastante. Mas assim, eu tive a oportunidade de assistir algumas provas lá em alguns treinamentos, né? Lá em Capitólio e fui em umas duas provas lá em Minas também, lá próximo. Eu fiquei impressionada, impressionada. Fica parecendo que é uma coisa fácil, de fácil não tem nada. é, é. Isso é muito legal, assim, louco, né, dos esportes olímpicos ou da maioria dos esportes que você tem poucos minutos para decidir ali todo o seu treinamento, a sua vida. Então, a necessidade do foco, da concentração, da respiração, de cada detalhe é assim, no máximo, né? A gente na corrida de aventura é o contrário, né? Vai remar, né, do jeito que não vai doer as costas, porque já vem caminhando e já tá com a dor na lombar, ou a perna que não sei o que da bike, e aí vai remar, vai dar o seu jeito, né? E mas vai realizar a etapa, né? É bem diferente o approach, né, dos dois esportes, né? O da É, corrida de aventura com todos os outros esportes, né? Tipo o cara numa prova de 200 metros, de 1.000 metros, se ele dá um espirro ali, ele já perdeu a prova, né? ou seja, Então, no esporte de aventura, então, encaixa uma adrenalina na outra, né? e é E seja o que aquela Deus coisa. quiser. Assim, a gente fala que quem erra menos ganha, né? Quem para menos ganha. É mais sobre É, isso do que, né? Tipo, do que ter a prova perfeita. Ninguém nunca vai conseguir é, realizar a prova perfeita. Isso não pronto. existe no nosso esporte, sabe? É bem diferente, É, assim. Então, rezar mas. podia ser bom, né? Exatamente, né? Para dar tudo certo, porque você vai para um lugar, né, novo, aí tem a comida, aí tem a cama, tudo isso vai influenciar, né, na sua performance. Interfere, Né? Então é interfere. A gente tem muito. conversado muito, a gente tem conversado muito com as pessoas sobre essa questão do sono, né? As pessoas dão um pouco importância ao sono, né? São duas coisas, Uhum. o sono e a água. As pessoas dão pouquíssima importância. Talvez no esporte de aventura seja uma coisa importantíssima, né? Você Muito, ter, porque não ter, né? no nosso caso, o sono é limitado ao longo do percurso, então a gente precisa da máxima qualidade nesse pouco tempo que a gente disponibiliza para o sono, porque não tem nada igual à recuperação que o sono promove. Então, o sono durante o percurso da corrida de aventura, ele é determinante, ele é uma estratégia determinante. E no dia a dia dos treinos, o sono, que nem você falou, muita gente subestima, talvez, muita gente, todo mundo sabe o tanto que faz bem, mas é raro a gente priorizar. O sono é a primeira coisa que a gente sacrifica em função de um projeto, de um objetivo extraordinário, sabe? Então é o contrário. O sono na rotina diária a gente precisa priorizar, precisa dar o valor real para ele, porque não tem nada igual, né? Tipo assim. A gente até lembrar, galera, que muitos relógios que as pessoas carregam, ele tem o controle do sono, né? Uhum. E algumas pessoas não usam, né, a tecnologia do sono. Aí teve um médico, um conhecido meu, doutor Paulo Colavolpe, e ele falou: se vocês usam o relógio só para correr, né? Agora, em vez de usar o relógio para dormir, aí me pediu para fazer o controle do sono. E ele falando: ó, os três tipos de sono. Eu falei: como é? Ele falou: não, nós temos três tipos de sono. Se você não dormir profundamente pelo menos 3 horas por noite, a sua vida no outro dia é um fracasso. Aí eu olhei para ele assim, falei, meu Deus do céu, são muitos detalhes, né? Mas aí, quando eu passei na minha época a controlar o sono, aí meu treino já modificou completamente. E não precisa ser complicado, não. É só dar o devido valor, sabe? Não precisa não, da tecnologia a nosso Devido ao favor, valor. mas ela não é essencial, sabe? Então, assim, a gente passa a vida inteira Sim, escutando o nosso próprio corpo e é só dar ouvidos a esses sinais, né? Então, se a gente percebe como a gente vai dormir e se a gente percebe como a gente acorda, a gente está observando muito facilmente
a qualidade do nosso sono. Então é simples assim, a gente tem só que dar atenção ao Sim. nosso sono no dia a dia. A gente vai falar muito sobre sono, porque é uma estratégia determinante na corrida de aventura. A gente vai dedicar uma aula para esse tema. Total. A Mônica tem Que pergunta? maravilha. Na verdade, não é uma pergunta. Boa noite, gente. Primeiro, Boa parabenizar noite. os dois casais que estão no grupo e que foram campeões, né, da Carrasco. Aê, boa. Legal. Parabéns. Na verdade, eu queria pontuar assim, acho que ficou difícil para a gente fazer um teste de uso mesmo da técnica que vocês ensinaram, porque os barcos eles foram primeiro para Carrasco e agora estão indo para desafio, né? Então, a gente não pôde usar isso como estratégia até mesmo para treino. Então, eu acho que as planilhas vão precisar mudar um pouquinho e avançar mais para frente em relação ao remo. E aí a gente vai ter um Sim, espaço maior, né? Depois do desafio até a outra, que é a prova de Gaia. Mas as outras modalidades dá para poder fazer. É só um ajuste nesse sentido, só uma pontuação nesse sentido, porque eu cheguei a entrar em contato com a federação, mas os barcos realmente estão emprestados, né? E aí tem uma é. coisa importante, por exemplo, trazendo como experiência do que eu vivenciei na Carrasco junto com Karine. Menino, aquele rio não tinha técnica nenhuma, viu? Todas as técnicas que vocês ensinaram para a gente foi aplicando, aplicando, mas tinha a hora que era um vento, uma correnteza que ia completamente por baixo aquilo que nós aprendemos. Então, a pergunta que eu trago aqui é, numa situação em que a gente entra nesse conflito de não estarmos conseguindo sair do lugar, porque há uma correnteza, porque há um vento contra muito forte, quem está na frente pode ir também fazendo a correção junto com quem está atrás lemeando, ou isso vai trazer também algo que vai atrapalhar quem está atrás, entende? Porque nós vimos que tinha hora que as duas precisavam estar fazendo a correção junta, porque senão a embarcação não ia sair. Pode. Principalmente quem tá dando leme, quem tá remando atrás, pode pedir ajuda. Do tipo, repete remada na direita, 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 direita. E aí vocês dão três remadas do mesmo lado. É um poder de manobra muito maior. É mais fácil dessa maneira. Tem também maneiras de quem senta na frente dar a direção no barco, mudando o desenho da remada também. Mas coordenando dessa maneira é suficiente, sabe? E aí tem situações que o packraft mesmo contra vento não vai subir, não vai subir o vento, não, ele tem uma área, né? A aerodinâmica não é favorável. E aí é de situação, porque enquanto ele não é bom a aerodinâmica, ele é bom para carregar, para fazer portagem. Então ele é um barco que oferece essas limitações, né? É, E todo outro tipo de desenho vai ter outras limitações também. Então, um casco que é muito veloz, ele vai ter limitações de estabilidade. Um casco que corta, talvez, as ondas muito bem, vai ter limitação, talvez, contra o vento. É, Enfim, isso é a limitação do caiaque para aquelas condições, da embarcação para aquelas condições. Navegar, nós É, conseguimos tudo certinho, né? Que nós fizemos a leitura e a navegação na água em si, ela perde um pouco dessa questão da bússola, né? A gente vai muito a gente foi muito pelo desenho da costa que estava no mapa. Mas aí nós optamos em fazer uma remada nessa proximidade de costa, e aí vimos que pegamos muito mais correnteza. Quem foi mais aberto pegou menos correnteza. Então, a gente percebeu que, embora fizéssemos num tempo menor do que aquilo que a gente havia projetado, mas mesmo assim fizemos uma remada longa no sentido de que perdemos tempo naquela zona que era uma zona que estava tendo mais correnteza por conta desse vento, sabe?
E aí a gente fazia esse processo assim, dessa correção. Bora, um, dois, três de um lado, direita, direita, direita. Agora uma na esquerda. Às vezes esquerda, esquerda, esquerda. Então a gente foi fazendo essa troca, porque senão para poder sair ia ser realmente complicado. Mas, assim, de certa forma, depois que a gente fez uma avaliação, que mesmo passando por essa dificuldade, o treino anterior foi muito significativo, porque talvez se a gente não tivesse tido aquela aula, fosse pior ainda, entende? Mas eu tive essa dúvida se quem estava na frente poderia fazer esse comando eh, de ir corrigindo também a remada, sabe? É, Pode, é desde que mais. seja coordenado, né? Isso que o Gui falou antes era importante, da coordenação dos dois. Senão, se remar uma de um lado e outra do outro, vocês estão muito ineficientes e ainda vão bater o remo, né? Tem que ter a coordenação, tipo na canoa. Pensa, 6 pessoas na canoa, cada uma rema num tempo. Depois todas batem junto no mesmo tempo, a canoa vai andar o dobro. É o mesmo princípio, né? Tem que bater junto. Então vai direita, 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 esquerda, esquerda. Então vai coordenando dessa maneira, mas pode. É, é mais fácil para quem está sentado atrás ser escutado, falar, né? Quem está sentado na frente tem que virar a cabeça para falar e ser escutado em algumas condições, né? Então, vocês precisam sincronizar as remadas, coordenar qualquer mudança nessa sincronia de comunicação mesmo. É mais fácil quem está atrás chamar, mas também é mais fácil quem está atrás seguir a cadência da remada de quem está remando na frente. Então, é comunicação mesmo. E aí tem uma outra coisa também, Mônica, que do treino, a canoagem, a gente precisa também dar o empenho que a gente dá para as outras modalidades. Então, sim, a federação pode ajudar com os barcos e tal, mas se a gente está empenhado em melhorar a canoagem, a gente pode também solucionar essa logística com um caiaque que aluga na praia, com o caiaque do amigo, com um outro tipo de embarcação. Mas é da mesma maneira que a gente soluciona logística para as outras modalidades. Talvez o que a gente esteja aproveitando pouco é o universo da canoagem em si mesmo, sabe? Que a gente talvez determinou na nossa cabeça que a canoagem não ganha a corrida de aventura, que a canoagem não é determinante, que a canoagem talvez é limitada. Mas isso não é um limite da nossa cabeça, porque a canoagem pode ser determinante na corrida de aventura, pode fazer ganhar, pode ser um momento de recuperação, pode ser um momento de ganho de performance, pode ter, podemos aumentar a nossa performance na canoagem, assim como a gente pode aumentar a performance na corrida e do ciclismo também, sabe? Então, dar uma dedicada para canoagem compensa, vale a pena tanto quanto, sabe? E é divertido, é uma coisa que é uma das modalidades que tem a aventura, tem a natureza, tem muito a explorar mesmo nesse universo. Eu acho que é porque, como eu fiquei no foco de fazer o treino em uma embarcação, que é uma embarcação que a gente usa na corrida de aventura, então eu fiquei pensando só em fazer o treino nessa, porque teria outras possibilidades. A que eu treino, ela é completamente diferente, porque é a canoa havaiana. Então, o ideal seria realmente eu fazer um treino em uma que eu tivesse o remo duplo, né? Então, como eu fiquei no foco do pack raft, eu nem me importei, nem me preocupei de buscar, por exemplo, um caiaque de fibra, né? Ou um caiaque aqueles plásticos. Eu poderia ter feito isso. Mas eu fiquei É, com foco no e resto. isso é uma coisa que todos nós sofremos. Eu, graças a Deus, não sofro mais desse mal, porque a corrida de aventura me apresentou para todo esse universo da canoagem. E eu, o que eu sugiro é isso, de experimentar barcos cada vez mais desafiadores, remadas cada vez mais técnicas, igualzinho a gente faz com a corrida e com o ciclismo. A gente não se contentou em pedalar com aquela bike lá de 18 marchas. A gente quer uma bike com um freio
que é hidráulico hoje em dia, que é um freio que responde com super agilidade. A gente não consegue mais não ter essa performance no ciclismo. A gente não consegue mais correr de botinha de trekking na corrida de aventura. A gente quer um tênis de corrida em trilha mesmo. E o mesmo acontece na canoagem, sabe? A gente pode, a corrida talvez esteja limitada lá no pack raft, mas o próprio modelo de pack raft a gente já viu que tem modelos com mais performance. E na nossa desenvolvimento mesmo, a gente precisa experimentar barcos mais velozes. A gente precisa remar o surf ski, galera. Vocês precisam experimentar esse barco, que é o mais veloz de todos. O melhor da canoagem, o melhor que a canoagem oceânica pode oferecer. O mesmo para a canoagem de águas brancas. O melhor, né, ambiente para o pack rafting é uma canoagem técnica de águas brancas. A gente tem ele aqui no Porto da Barra, com o Bruno. Tem. O surf O ski? surf ski, é. Com certeza, o lugar é perfeito, né? É, é. E se não, o aluguel é muito prático também. Você chega com teu Esse remo, barco aluga o barco. de plástico, não, de É, lazer. o aluguel de barco de plástico de beira de rio de praia Ele é já um resolve a passo, vida para um ele é treino. um passo, ele é um degrau, mas ele não é o fim, não é o Claro, objetivo. isso, ele é totalmente limitado, né? Mas é para fazer o treino, né? Para manter, para aplicar a técnica. Até para aplicar a técnica, o barco de plástico é melhor do que o pack raft. É, tá. Pessoal, Lu, você. eu tinha até levantado a mão aqui, mas eu ia aproveitar, imaginei, Mônica levantou a mão, imaginei que fosse para falar também sobre a prova. Então, a gente tem 6 atletas aqui que foram para Carrasco, e aí eu ia sugerir, vou sugerir que, se eles quiserem, né, falarem um pouco como foi a experiência de remar depois da aula passada, né? De como foi a remada depois da aula passada. Então, a gente tem aqui Tadeu e Deda, que participaram e tiveram no pódio também. Tem Tiago, Karine e Mônica, que foram, não é isso, Mônica? E tem uma outra equipe, Tiago Lucas. e Lucas foi? Dayana. Lucas não foi, Lucas estava lesionado. Mas aí eu queria saber de vocês, né? Era bom o pessoal se manifestar aí. Será que alguém tá a fim de falar? Legal. Eu, Manda. Tem dois. é isso. No momento oportuno, eu ia pedir a palavra para dizer isso. Que, assim, a gente pode comprovar agora na Carrasco que essas técnicas que a gente aprendeu aí durante o final de semana, que ajudou muito. Eu mesmo senti o desempenho melhorar. Antes eu sentia dores, incômodos, e eu não senti, assim, aplicando a técnica. Então, a gente teve... Foi a maior distância que a gente remou, foi essa. A gente remou 8 quilômetros. A gente vinha numas provas remando no máximo 5 e a gente voltava do remo todo quebrado. Às vezes o barco murchava o bote lá Back e Sim. ele murcha. Teve a equipe lá com a gente que teve até o pessoal que está aí na escola também, que o barco estava furado. Eles chegaram, eles foram até os campeões, né, na dupla mista, mas eles tiveram dificuldade com o bote furou. Mas enfim, eu quero dizer que para nós foi muito positiva a instrução, porque a gente assimilou e aplicou na prova. Então, o resultado, a gente teve um desempenho bem melhor. Fica aí o registro. Viu? Muito obrigado Que mesmo. bom, que bom, fico feliz em saber. E, gente, o barco pode murchar, a gente falou lá no dia, né, do nosso encontro, por temperatura da pressão dentro do barco. Se o barco foi inflado num dia de manhã, ficou lá pegando sol, aí quando você vai pegar o barco, ele já tá lá exposto ao sol há muito tempo, quando você pôr ele na água, ele vai murchar. Não significa necessariamente que ele tá furado, né? Mas a molécula expande no calor e retrai no frio. A água é sempre fria. Então,
se tá há muito tempo exposto ao sol, aquele barco está estufado. Se ele ficar 2, 3 dias ali, ele estoura, entendeu? Então ele tem que ser totalmente inflado na hora que vai entrar na água. Mas o certo era cada equipe encher seu barco, e isso era o certo. Mas como, né, já tem essa facilidade da organização encher e tal, quando vocês chegarem para escolher, vocês têm que ter isso na cabeça. Se entrar na água, vai murchar porque ele já tá aqui cheio. Ou vocês perguntam qual foi o último que você encheu, que horas foi o último que você encheu, para ter uma noção, né? Mas murchar um pouquinho é normal mesmo. Agora, murchar muito, realmente pode ser que alguns estejam com a vedação abrindo, tem alguns. Precisa de manutenção, o pack rafting. Ele não é um barco que você leva para qualquer canto, igual o de plástico e taca de qualquer jeito, né? Ele é um barco delicado, ele tem versatilidades, mas tem fragilidades também. Então, é um barco que precisa de bastante manutenção. Quando é o ar frio, ele murcha e para, ele não segue murchando, né? Ele perde um É, pouco da pressão. E aí, não é raro a gente, quando entra na água, depois de alguns minutos, ter que encher com a boca mesmo. Se for uma só válvula, se for duas válvulas, enquanto um rema, o outro alcança a válvula com a boca e assopra, que vão ser poucas assopradas, coisa de duas, três assopradas já é o volume suficiente para você completar essa pressão, mesmo remando. E isso é assim, isso é o comum. O incomum, o extraordinário, é quando há um furo realmente e a gente já esgotou nossos remendos, nossos recursos, e aí ficar reenchendo com a boca é a solução até acabar essa remada. Então, pack rafting murchar não é raro, e a gente encher com a boca também não é raro. acho que a Deda ia falar alguma coisa também. Não Ainda abre não. essa. Abrindo Aí. agora, abri. Boa noite a todos. Eu só ia confirmar a fala de Mônica, né? E complementar aí com a fala também de Tadeu. Quando a gente não aplicava a técnica que estava na consciência, né, Mônica? A gente dava de tudo para poder avançar alguns centímetros, porque foi punk demais aquele momento ali. Mas foi muito bom. A gente, pelo menos eu e Tadeu, a gente ia conversando sobre, né? E reconhecendo que foi fundamental. Avançamos bastante nas nossas remadas, bastante mesmo, e é isso. Foi essencial. Técnica, ela é fundamental. A gente ficou feliz com o nosso remo, com as nossas remadas. Boa. Perfeito. É, legal, que bom. Tiago, Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. tudo bem? Manda. Tudo ótimo. Na verdade, a gente só veio agradecer, complementar também o que o pessoal falou aí, a respeito de tudo que vocês ensinaram. Foi algo que realmente modificou a nossa canoagem, e isso foi muito importante. A nossa canoagem as distâncias eram mínimas, e depois dessa competição, durante a semana, a gente já conseguiu esticar um pouco, bastante, na verdade, a nossa canoagem. Então, tudo que vocês ensinaram são de bastante valia, viu? Agradeço. Nosso bote furou, né, no meio. Na verdade, ele não murchou, ele furou mesmo. Tava saindo muito ar. E aí faltou um pouco da manha que a gente ouviu, né? Que no caso era para levar uma bomba, a gente esqueceu da bomba, mas a gente tinha outros materiais que a gente conseguiu administrar e conseguir completar o percurso todo. E graças a Deus a gente conseguiu sair bem, saímos bem, né? Chegamos em último e graças a Deus finalizamos em primeiro o AT. Então foi muito importante essa canoagem para a gente
subir no pódio, viu? Então, graças a vocês, e agradeço a Escola Baiana também, que foi muito importante. E eu sei que todos estão comigo nessa aí, Ah, viu? boa. Agradeço Top, mesmo. Thiago. Parabéns. É, o Valeu. kit remendo, hein? O kit remendo é importante também, Remendo. né? Mas, puta, Positivo. se você bota o barco na água e você vê que tá saindo bolinha, volta e troca, né? Vai ser Na menos. verdade, não tinha. Inicialmente, na verdade, Camila, ele estava tranquilo, tá? Mas conforme a prova foi passando, o assento ele abaixou completamente. A gente ficou de joelho. A gente ficou igual o seu barco daquela vez. A gente ficou de joelho. E aí, foi pau viola, perrengue de início ao final. A gente pediu até alguns apoios, mas não teve foi só perrengue mesmo e a gente conseguiu completar. Foi salompas para dentro, foi um monte de coisa, misturou e deu certo. Viu? Aventura. Valeu. Da aventura, aventureiro mesmo. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade É, aí. boa. É, gente, isso é a mentalidade, né, de manter, né, não seguir na prova, ainda pegar pódio, né, ultrapassar o obstáculo e não lamentar o passado, né, só olhar para frente e vamos agora daqui para frente. Isso é muito importante da corrida de aventura. Legal. Salompas foi ótimo. É, fiquei pensando se era para o corpo ou para o remendo do. Foi pro barco mesmo, foi pro pack raft mesmo. E deu Foi certo, mesmo. a gente usou É, dois e deu certo. eu, Olha a dica depois pra dessa galera prova, aí. as costas ficaram de um jeito, o Karine tá vivo assim, tô, mas as costas tá parecendo que tá rasgando, porque foi. Foi Ai, massa. gente, que bom, que bom. Assim que é melhor, né? Com superação é melhor. Ô, Cami, eu me candidatei para a galera aí, né, de assessora nas provas, porque eu sei que no final a galera deve ficar morta, né? Por isso, olha, eu consigo ser massagista, que eu conheço provas de várias modalidades, mentalmente dou uma ajudinha, um bate-papo, uma aguinha. Aí as meninas, ótimo, Fernando. Ótima ideia. É sempre necessário. Nossa, chegada de prova, né? Tudo que você quer é um carinho, né? Um Não, conforto. já vou comprar um kit salompa já. É. Ai, ai, que legal, que bom. Massa, gente. Bom, então encerramos canoagem. Como eu disse, estou disponível, né, para a gente seguir trocando figurinhas aí sobre o tema. Tudo que vocês quiserem podem me mandar mensagem. E agora vamos falar um pouquinho do treinamento que a gente mandou para vocês, né? Uma primeira semanas de planilha, tiveram dois grupos, né? Iniciantes e experientes. Iniciantes eram só corrida e canoagem, os experientes tinham a bike também. Gui? Bom, eu quero ouvir de vocês, que é o que, se há dúvidas sobre o treinamento, o que que a gente pode ajudar com essas sessões sugeridas. A gente vai fazer um encontro semana que vem de lá, vamos sugerir novas semanas de treino também, nova programação. E aí quero ouvir de vocês, pessoal, o que que vocês estão achando? Quem tá treinando? Ai, ai, que engraçado. Já foi um treino, né? A carrasca já foi um treino, mas é isso. A exceção que eu, ouvindo o Gui, a falha de ter buscado outros barcos, né? E eu assumo essa responsabilidade de não ter pensado na possibilidade de outros barcos, porque o meu foco estava no pack raft. Então, os outros, para mim, tá tranquilo. Agora eu já vou já pensar de um outro formato, não ficar só focando no pack, né? Entende? É, Sim, vale a legal, pena. É, uma vez na semana, né? Pelo menos. legal, porque aí é isso também, a gente separa o treino físico, né, de ganhar resistência, ganhar força, ganhar velocidade, explosão,
de um treino técnico que é realmente ser mais eficiente, também vai aprimorar a velocidade, mas especialmente na canoagem, uma embarcação que te desafia tecnicamente não é ideal para você treinar o físico, né? Não é o ideal para você fazer um longão e ficar lá no meio do mar virando o barco que te desafia tecnicamente, né? Então tem dois momentos de qualquer treino, né? O técnico e o físico também, e a canoagem te possibilita isso, né? Com embarcações que te desafiem tecnicamente. Isso. Sobre os treinos, gente, eu queria dizer que essa foi uma primeira sugestão, um primeiro mês, né? Eles são treinos progressivos, eles vão aumentar em quantidade, em volume, em intensidade, né? Então é legal vocês começarem a fazer agora, desde o princípio, porque tem uma dinâmica, né? Se daqui 3 semanas vocês quiserem entrar na planilha, talvez seja muita coisa para fazer. E aí, às vezes, a gente olha e fala, nossa, coisa demais, hoje eu não vou fazer. Nossa, né? Tá muito. Então, mesmo que vocês não consigam fazer todos os treinos agora, não tenho caiaque, ou só tenho acesso a cada 15 dias, faz a corrida, faz caminhada, né? Faz aquelas distâncias naquelas intensidades propostas. Vocês vão ver que são intensidades baixas, são intensidades que muitas vezes a gente vai ter que intercalar até mesmo com a caminhada, ou velocidades que a gente consegue. Conversar, não é nada exaustivo nesse primeiro momento, porque é isso, são degraus que a gente vai começar a subir, né? A ideia é que vocês estejam prontos, os iniciantes, para correr uma prova de 35 quilômetros, que é como se fosse uma etapa curta do Baiano, que vai ser, no nosso caso, o treinão de aventura lá em janeiro, né? Para quem já faz as provas do Baiano, é uma grande oportunidade de ter um treino mais estruturado para isso. Então, aproveitem as planilhas. é, Também tem informações dentro da planilha, sugestões nutricionais, treinos que vocês podem fazer em jejum, treinos que a gente sugere que vocês comam. Toda essa parte nutricional, de hidratação, a gente vai falar exaustivamente sobre, tá? É provável que em breve, no próximo encontro de quinta-feira, talvez junto com o fechamento da orientação, porque a gente fala que são os 3 pilares da performance: hidratação, nutrição e ritmo. Então, sempre as nossas sugestões de treino vão ter também alinhadas sugestões nutricionais para a gente treinar o nosso trato digestivo, o nosso metabolismo de consumo de gordura, ensinar o nosso corpo a buscar essas fontes de energia. Então, tá descrito isso tudo lá na planilha. Vocês podem ler, todos os dias, todos os treinos têm uma orientação junto também, não é só, né, o treino para fazer em si, né? Então, se ficar qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente que a gente vai esclarecendo para vocês também. Se vocês tiverem o relógio Garmin, é legal irem marcando isso para vocês terem também a progressão desses treinos, né? Da aptidão física de vocês, né? Terem os gráficos de performance de vocês, de evolução de vocês. Fala, Débora. Então, eu vi lá que tem alguns treinos que vocês falam sobre treinar em jejum, né? E aí eu tinha essa pergunta para fazer, assim, qual o benefício, ou sei lá, por que, né? No caso, a gente treinar em jejum, o que isso acarreta. E a outra questão também é de que eu tenho tentado adaptar a minha rotina, né? A questão dos treinos. Eu já sempre já treinei, né? Já treino já. E tô tentando correr e andar na esteira. Também tô usando muito a inclinação, já que eu tenho tido dificuldade de estar treinando em trilhas, que eu vi lá, correr na trilha, né? Quando tem lá correr na trilha, eu posso fazer esse treino na academia. No caso, aqui em Salvador, por exemplo, tem chovido bastante.
Então, essas adaptações eu tenho tentado fazer, por exemplo, o remo, a rimada, né? Eu tenho tentado fazer no que eu tenho acesso, que é do meu grupo já de canoa havaiana, que eu tenho consciência que não é a mesma rimada, que é totalmente diferente. Mas, por exemplo, nesse domingo, eu e Neide, a gente já fez um longão, a gente já fez 13 quilômetros, né? Numa condição com vento, com correnteza. Então, de certa forma, a gente tá treinando a remada que não é a técnica que a gente precisa, mas pelo menos é a questão física, né? Então, saber um pouquinho disso. Vamos lá, por partes. Jejum, a corrida em trilha, e o que que foi a outra dúvida mesmo? Só essas duas, né? De substituir, de fazer os A treinos. rotina, né? Tá. Primeiro, então, jejum, corrida em trilha e rotina. A rotina, o ideal é que você adapte o treino às suas rotinas, né? Vocês todos. Aí é uma sugestão para todo mundo, porque a gente fica naquela de que não, eu vou adaptar minha rotina ao treino que é um treino idealizado. E o treino ideal, ele tá no mundo das ideias, ainda no planejamento. O treino realizável, ele que tem que se encaixar na nossa rotina. Então é uma visão invertida aí. Acha na sua rotina espaços, disponibilidade para encaixar um treino, mesmo que esse treino seja de 20 minutos de caminhada, mesmo que seja um trotinho de 30 minutos, uma esteira na academia. Quando a gente sugere corrida em trilha, não necessariamente precisa ser na trilha, mas a ideia é que seja um terreno diversificado. Então, se você está na pista, você pode subir da pista pro meio-fio, pro canteiro central, para grama, para praia, para trilha, para estrada, para asfalto, para calçada, para pedra. Você não precisa ficar no mesmo piso estável. Essa é a intenção realmente. Por enquanto, a gente ainda não vai falar sobre subida, sobre desnível, mas também em algum momento a gente vai falar como vocês podem buscar desnível, seja com um só degrau, ou com uma escadaria, ou com uma ladeira, onde vocês, na rotina de vocês, vão conseguir encaixar os treinos. E o jejum, Débora, ele é uma forma de estimular o corpo a usar a gordura corporal como combustível durante o exercício. São duas as características de treino que estimulam o uso da gordura corporal como combustível. São características aeróbias, a gente chama isso. Características que estimulam o uso da gordura corporal como combustível. A primeira característica de treino aeróbio é a consistência. Isso significa que é melhor um pouquinho todo dia do que um muitão no fim de semana. Então, a primeira característica de treino que a gente move, e o treino é sempre em ciclos, então muitas vezes a gente volta para esse mesmo ponto onde a gente quer melhorar a consistência do treino. Melhorar a consistência do treino é encaixar na nossa rotina a melhor distribuição de sessões de treino. Se eu consigo todo um dia um pouquinho, é melhor do que um muitão a cada fim de semana. Consistência é a primeira característica aeróbia, e a baixa intensidade é a segunda característica que determina o estímulo de uso da gordura corporal como combustível. Baixa intensidade significa uma sensação de esforço, se a gente está falando de corrida, ou se a gente está falando de canoagem, ou de ciclismo, ou de qualquer atividade física, é uma sensação de esforço que permite que você se sinta melhor, com mais energia no final do treino do que quando você começou. É uma sensação no final do treino de vitalidade, de energia, de motivação. E essa característica, essa é a linguagem do corpo para dizer que um treino usou a gordura corporal como combustível. E é isso que a gente chama de baixa intensidade. Você pode estar bem adaptada aerobicamente, bem adaptada ao uso da gordura corporal como combustível,
e percorrer uma intensidade, uma sensação de esforço moderada, mas ainda não é a sensação de esforço máximo. É uma sensação de esforço que permite que você termine um treino com sensações de vitalidade, energia e motivação. Esses são sintomas de que o corpo usou a gordura como combustível. Qualquer acúmulo de fadiga, pequena ou grande, isso pode ser uma baixa da sua energia, pode ser uma desmotivação, ou pode ser realmente esgotada, pode estar com cãibra, pode estar dolorida, pode estar com muito acúmulo de fadiga. Todos esses são sintomas de que o corpo usou o glicogênio como combustível. Então, a linguagem do corpo é muito clara quando usa a gordura corporal e quando usa o glicogênio como combustível. E o que a gente busca no primeiro momento do ciclo de treinamento é sempre desenvolver as características aeróbias, é valorizar os treinos de baixa intensidade que te deixam com mais energia e vitalidade. Mas a gente tem uma coisa cultural de que a gente quer terminar um treino esgotado, senão esse treino foi perda de tempo. E se a gente termina um treino com qualquer acúmulo de fadiga, qualquer fadiga ao nível de eu não conseguir repetir esse mesmo treino amanhã, 24 horas depois, é sinal de que eu não estou usando a gordura corporal como combustível, é sinal de que eu não vou ter as adaptações aeróbias que eu quero estimular nesse momento. Então, o jejum é parte dessa estratégia de consistência e baixa intensidade. Nesses treinos de baixa intensidade, você pode realizar em jejum de 10, 16, 20 horas, sem problema nenhum, mas você não pode deixar de se hidratar. Você precisa beber mais água do que o normal se você aumentou o seu volume de treino, a sua rotina de treino. Então, você pode, é, desde já, beber água antes, durante e depois de qualquer sessão de treino, à vontade, sem limitação, e é opcional você experimentar treinar em jejum. É mais fácil treinar em jejum se você tem disponibilidade de treinar de manhã, antes, né, acordar, beber água e sair, beber um café, beber um chá e sair. Mas você pode também fazer um jejum ao longo do dia de 2, 3 ou 4 horas e já sentir os efeitos desse estímulo para usar a gordura corporal como combustível. Então, para os treinos que a gente chama em zona 1, zona 2 e zona 3, que são o que a gente chama de baixa intensidade, todos esses treinos você pode percorrer em jejum. É opcional. Você também pode consumir uma glicose, uma banana, o que você quiser, um gel. Mas o jejum é um estímulo. Os estímulos são a maneira como a gente sugere adaptações para o nosso corpo, né? O treino, ele serve muito bem para um diálogo interno. No primeiro momento do ciclo de treinamento, é importante que esse diálogo passe por um momento de observação do nosso corpo. Então, a cada treino, você observar suas sensações de energia. Você não precisa ser de nada complexo, não precisa de tecnologia para isso. Basta observar as suas sensações de energia antes do treino e depois do treino. Se você tem uma sensação de melhora, de vitalidade, é o que a gente está buscando, que é a baixa intensidade, que é o que o ser humano é mais eficaz, é o metabolismo que o ser humano é mais eficaz do que qualquer outro animal no metabolismo da gordura corporal. A gente é mais resistente do que os cavalos, do que os cachorros, do que todos os bichos. A gente não tem a mesma força, a gente não é tão eficiente no metabolismo anaeróbio, mas a gente é muito eficiente no uso da gordura corporal. E isso se reflete nessa linguagem desse diálogo interno. Então, se a gente observar o corpo manifestando vitalidade depois de um treino, é o sintoma de que ele está tendo adaptações aeróbias.
E dentro do diálogo interno, depois de observar, a gente pode passar por uma interpretação desses sinais, né? É um momento onde a gente, como treinador, até pode ajudar vocês a interpretarem essa linguagem dos sinais que o seu corpo dá. Mas num segundo momento do diálogo interno, a gente passa a estimular o nosso corpo. E o jejum é uma dessas maneiras de estimular o corpo a usar a gordura corporal como combustível. É, só completar um pouquinho. O outro lado disso, né, que é o uso do glicogênio muscular, ele também vai acontecer depois que a gente tiver uma certa consistência, né? Eu gosto de fazer analogia com a construção de um castelo. A gente está construindo um castelo da Frozen. Os primeiros pisos, os primeiros pavimentos é tudo tijolinho igual. Os ornamentos, eles vêm só lá no final, né? Então é mais ou menos isso o treinamento. A gente faz uma base sólida, né? Que a gente chama de arroz com feijão, de consistência, de baixa intensidade, e essa base vai dar sustentação para as próximas fases de treinamento, que daí sim vão incluir treinos de alta intensidade, e esses treinos de alta intensidade já são um- uma, é, uma sugestão nutricional oposta. A gente quer que vocês saiam com os estoques de glicogênio cheios, comendo, e além disso, comer o máximo que conseguirem durante o treino. Então, uma outra estratégia para daí sim treinar o metabolismo glicolítico, que é a energia que a gente tem dentro de cada músculo. Essa energia, ela é muito pequena, ela é finita. A gente só tem 2.000 calorias de glicogênio muscular nos músculos da perna, enquanto a gente tem 100.000 calorias estocadas em forma de gordura. Então, a gente pode fazer 500 quilômetros caminhando sem comer nada. Mas se a gente for fazer 50 quilômetros correndo na nossa máxima intensidade sem comer nada, a gente vai ter cãibra, a gente não vai nem conseguir completar. Então, é isso. Esse estoque ele é finito, em 1 hora sem comer nada, acaba. Então a gente até consegue sair para fazer um treino. Ah, hoje você faz treino de canoa havaiana. Hoje, 6 tiros de 5 minutos, por exemplo, né? Isso é um treino de alta intensidade, vai depletar o glicogênio muscular. Ah, vou sentir dor, vou me sentir dolorida, né? Isso é bom, é ótimo. Tem, né, a supercompensação, eu vou ganhar depois, vai ter os meus ganhos, faz parte do treino, mas momentos diferentes. Se a gente treinar sempre em alta intensidade, sempre o no pain, no gain que o Gui falou, a gente não vai desenvolver o nosso metabolismo de gordura, aeróbio. Qualquer atividade física que a gente começar, o corpo já vai lá para o glicogênio muscular, que é onde ele sabe que tem energia, é fácil de pegar, né? Mas a gente na corrida de aventura não quer isso. A gente fica 20 horas, 10 horas, 5 dias competindo. Se o nosso estoque de glicogênio muscular acabar na primeira hora, na largada, no estouro da boiada, eu ainda tenho 3 dias. O que que eu vou fazer? Né? Eu preciso que aquilo seja em conta-gotas, eu preciso dosar ao máximo a minha energia. Para, óbvio, eu vou acabar totalmente depletada, mas que seja na linha de chegada. Então, estratégias para gente prevenir a depressão do glicogênio, que vai dar para a gente mais energia. Quanto mais desenvolvido o nosso metabolismo aeróbio for, maiores velocidades a gente vai alcançar com o consumo de gordura corporal. É um ensinamento para o nosso corpo, isso mesmo. É assim, o glicogênio, vou só concluir essa parte, que o glicogênio ele é o combustível dos órgãos, né, do cérebro. E por isso é realmente valioso esse mecanismo de fadiga, dessas sensações de dor, é um mecanismo de proteção natural que o nosso corpo tem para realmente não esgotar esse combustível que é vital. Para os órgãos, coração, cérebro, todos os órgãos só funcionam se houver glicogênio. Então, antes mesmo de acabar, o sistema nervoso central interrompe a O coordenação exercício. motora, o controle motor, né? Então a gente perde controle das pernas no auge da fadiga. É... Ah, esqueci.
esqueci, me perdi agora. O glicogênio, isso. E tem então, assim, é um combustível importante e tem duas maneiras de evitar o consumo do glicogênio. A primeira é ir devagar, é realmente ir numa velocidade baixa, caminhar quando for preciso, para que você mantenha a baixa intensidade e sinta essas sensações de vitalidade que a gente está buscando. A outra maneira de preservar o glicogênio é comendo glicose de fácil digestão para que a glicose da corrente sanguínea seja mais rápida para o músculo do que o próprio glicogênio. Então, é uma estratégia que a gente vai detalhar em um outro momento. E no primeiro momento, vale muito a pena a gente falar sobre como usar, como estimular a gordura corporal como combustível. E aí, para vocês, no jejum, se você nunca experimentou treinar em jejum, talvez você precise carregar alguma coisa por segurança, uma banana, uma fonte de glicose, né? Alguma coisa, algum alimento de preferência glicose, uma banana, um gel, alguma coisa. Só para se você sentir a sua energia baixar, se você sentir o sintoma de consumo do glicogênio, aí você come a banana. Mas se você sente a sua energia estável em jejum, ótimo, você está na intensidade baixa ou até moderada, ideal para o uso da gordura corporal, né? Então, para começar a experimentar os treinos de jejum, não precisa ser nada radical. Você pode carregar, você pode consumir, você pode diminuir a ingestão até que você se sente, é, é, talvez com a experiência suficiente no ritmo necessário para usar a gordura corporal como combustível. Pronto. Eu acho que uma ideia boa, né, que pra gente, porque às vezes eu acho que eu tô tranquila no treino. Tá dando pra ouvir? Tá. Tá, né? Então, às vezes eu acho que eu tô tranquila, tal, mas às vezes eu vou e olho minha frequência cardíaca. E aí ela tá. Eu hoje tenho 40 anos, se a gente fizer aquele cálculo, né? 220 menos 40, então a minha frequência máxima deve ser 180 batimentos cardíacos por minuto. Então, às vezes eu tô achando que tá ali um trotezinho, que eu tô tranquila, mas quando eu vou ver, eu tô em 164 batimentos cardíacos, né? Então, o ideal para uma baixa intensidade seria 50 a 70% da nossa frequência cardíaca, que para mim seria até 126, né? E É, às vezes, para ir essa intensidade, né? Baixa intensidade, eu precisaria, na verdade, estar caminhando, no meu caso, né? não precisa ser 126, também não precisa ser 180. Você pode confiar no seu coração. O coração é uma ótima reflexo, é um ótimo parâmetro para as características aeróbias. Porque o coração, assim como todos os órgãos, ele usa o glicogênio muscular, mas o coração, ele reflete características aeróbias, ele se torna é, mais eficiente conforme a gente se adapta aerobicamente. Então, você pode usar qualquer frequência cardíaca abaixo do seu limiar aeróbio, que vai te provar o seguinte: se você usar os 128 batimentos por minuto agora e é uma velocidade que você precisa caminhar, vamos dizer, 4 quilômetros por hora, se você aumentar a consistência do treino em baixa intensidade, se você criar estímulos aeróbios e repetir essa mesma observação daqui a 3 semanas, é provável que com os mesmos 128 pulsos por minuto, você melhore a sua velocidade de 4 para 4,5 quilômetros por hora. E isso é um reflexo de que, quer dizer, isso é uma evidência de que o coração, com os mesmos pulsos por minuto, de alguma maneira enviou mais oxigênio ou nutrientes ou volume de sangue que o seu corpo pôde utilizar para aumentar a velocidade. Então, seu corpo, com a mesma exigência, está sendo mais eficiente. Isso é um reflexo das características aeróbicas que também vão estar acontecendo com seus músculos esqueléticos.
Então, o coração é uma ótima medida para adaptações aeróbias. É desse jeitinho. Pode ser com 128, e a minha sugestão é assim, que você faça uma subestimação do seu valor de limiar aeróbio, seu valor limite de uso da gordura corporal como combustível. Então, você pode fazer 180 menos a sua idade, e esse valor é um valor muito provavelmente subestimado para o seu limite de uso da gordura corporal. Mas subestimar o limite de uso da gordura corporal só garante mais características aeróbicas, porque quanto baixa intensidade é uma característica aeróbica, quanto mais baixa a intensidade, mais gordura corporal vai estar envolvida nesse metabolismo. Então, subestimar é muito bom para a gente estimular características aeróbias. Então, por volta de 140 batimentos por minuto, eu te sugiro fazer essa observação. Percorre 30 minutos o mais próximo possível de 140 batimentos por minuto. E aí, de fato, você vai ter que ficar olhando para o frequencímetro nesse dia por 30 minutos para encontrar aquela ritmo onde vai estar o mais tempo possível próximo de 140 batimentos por minuto. E aí você vai registrar a sua velocidade, que a gente chama de velocidade de Z3, é a velocidade máxima de uso da gordura corporal. Essa velocidade é muito importante, porque ela é a velocidade aeróbica máxima, ela é uma velocidade predominante nas corridas longas. O que a gente chama de Z3 é o que é a velocidade que a gente passa maior tempo numa corrida que tem mais de 2 horas. E meio que seria Então, o ritmo né? O meu ritmo, por exemplo, numa corrida dessa de aventura. Seria nessa Z3, por exemplo, ou não? Eu tenho uma contribuição para. sim e não, porque assim, você pode ter uma ideia de ritmo médio com grandes variações e tal, mas o importante é que o Z3 é a sua velocidade máxima de uso da gordura corporal. Ainda é uma sensação de esforço moderado, não é a sua velocidade máxima, entende? Mas essa velocidade moderada, a velocidade de Z3, a gente consegue aumentar ela. E isso por si só aumenta a nossa velocidade máxima também. Mas é assim, né? Num primeiro momento, você determina lá, subestimando 140 batimentos por minuto, percorre 30 minutos, calcula sua velocidade de Z3 atual para 140 batimentos por minuto, e dali a 3 semanas de treinos aeróbios, você repete a mesma observação. E aí você vai observar a sua velocidade variar, sua velocidade de Z3 variar para mais ou para menos. Se ela variar para mais, é porque o seu valor do limite foi subestimado. Você pode subir de 140 para 145 batimentos por minuto. Tem uma coisa para E- falar sobre isso. Diga. Desculpa. Eu tô treinando para maratona agora, e aí comecei a correr muito em zona de intensidade baixa. E aí eu me desafiei esses últimos dias para fazer uma corrida mais rápida, né? Uma corrida de 5 quilômetros. E minha frequência de batimento média foi muito, muito baixa do que eu fazia antes. Então, assim, isso que vocês estão falando faz todo sentido, que é a questão do acumular volume e intensidade baixa e depois você conseguir melhorar a sua performance. Agora, a frequência cardíaca, ela também tem sensibilidade por conta do temperatura, o seu estado atual, né? Se você está descansado ou não. Então, a frequência também não é um parâmetro 100% confiável, tem isso também. Como você está vai fazer com que sua frequência varie. Isso é importante também. Justamente. E isso, tipo, o ponto que a gente chama de limiar aeróbio, o ponto máximo de uso da gordura corporal, não é um ponto, ele flutua. Ele hoje está em 150 batimentos por minuto, mas se eu durmo mal, ele vai para 148.
Se eu tenho uma baixa imunológica, ele vai para 138. Então, é um ponto que flutua. Nada no corpo, na fisiologia, é fixo, né? Então, a gente. Aí, a boa, sabendo disso, é que se eu quero estimular o metabolismo aeróbio, se eu quero estimular o uso da gordura corporal como combustível, o melhor a fazer é subestimar. Quanto mais devagar eu for, mais características aeróbias. Então, é realmente aceitar que a caminhada é um bom treino aeróbico, especialmente nas subidas. Mas é aceitar que quanto mais lento, mais características aeróbias. E o inverso também é verdadeiro. Quando eu quero estimular características de uso do glicogênio anaeróbias, o melhor é superestimar. Então, por isso que a gente fala que, bom, os dias de baixa intensidade é para ir devagar mesmo, para que nos dias de alta intensidade a gente vá a 100%. Então, a gente, de fato, não precisa da frequência cardíaca. Se a gente tiver essa visão de subestimar para as características aeróbias e superestimar para as características anaeróbias. Legal? Entenderam? Ajudou? Positivo. Temos, temos novas dúvidas, temos novas ideias. A gente vai, tipo assim, do treinamento, talvez, porque não precisa ser complexo. A gente vai acrescentando conceitos e ideias e muito mais na prática. Vai ser muito mais fácil a gente sentir no corpo do que tentar teorizar aqui a fisiologia. Então, experimenta correr devagar, experimenta se hidratar e fazer um treino em jejum. Observa se você tem a sensação de energia estável, se você sente até mais vitalidade depois do que quando começou. Isso é o sinal que a gente está buscando para reconhecer as adaptações aeróbias. O outro lado né, esteja atento. Se você termina um treino dolorido, cansado, sem vontade de treinar, se amanhã você não consegue repetir a mesma velocidade de ontem, isso tudo é acúmulo de fadiga, que é sintoma de característica anaeróbia. Quando a gente for treinar característica anaeróbia, é muito legal a gente dar 100%, encontrar o recorde pessoal, mas a gente vai dar um descanso de 2, 3 dias sem estímulo de alta intensidade em seguida. E o treino aeróbio, o metabolismo aeróbio, ele é um metabolismo recuperativo. Então, ele vai bem a qualquer momento. Se a gente acumular treinos usando a gordura corporal, a gente segue se sentindo com vitalidade. A gente tem essa eficiência evolutiva do metabolismo aeróbio, faz com que a gente tenha a nossa recuperação ativa mais eficiente do que a recuperação passiva. O treino aeróbio, o metabolismo aeróbio, ele recicla os resíduos metabólicos do treino anaeróbio. Ele remove o lixo metabólico, né, o que a gente chama de ácido lático, piruvato, gás carbônico, todos os resíduos que a gente precisa excretar do corpo, que são os sintomas de estar dolorido depois de um treino de alta intensidade. O metabolismo aeróbio utiliza isso como reciclagem para a produção de combustível. Então, é mais eficiente se a gente sair para trotar, para caminhar, para nadar, para se movimentar em baixa intensidade depois de um treino que te deixa dolorido do que sentar para descansar. Então, a observação da resposta do corpo às características aeróbias é muito poderosa, porque é onde a gente observa esses mecanismos naturais ativos
do nosso corpo, mecanismos naturais de proteção, e é observando esse corpo ativo que a gente renova a nossa confiança no próprio corpo para poder exigir ou levar o corpo ao limite numa próxima fase de treinamento. Mas a primeira fase é de observação, é de renovação da confiança, é de características aeróbias. Características aeróbias é, além do físico, psicologicamente, é motivação, é confiança, e características. É o estado, a característica aeróbia ela estimula os sistemas parasimpáticos do nosso organismo, um estado relaxativo, de relaxamento, de recuperação. E a característica anaeróbia, o metabolismo anaeróbio estimula os sistemas simpáticos, de um estado de luta ou fuga. Então, é muito claro os sinais que o corpo dá para gente. Quando a gente estimula a característica aeróbia e quando a gente estimula a característica anaeróbia. Eu achei muito bacana assim, a gente estar trocando essa ideia da importância dessas, principalmente para os iniciantes, né? Porque muitas vezes quem está começando acha que tem que sempre estar no máximo, sempre estar, né? Não, tem que sempre. E, na verdade, o mais importante é que a gente faça esses treinos mais leves, né? Como o Gabriel está agora treinando para maratona, e ele já viu que dentro da planilha dele tem muito, né? Como ele comentou, muito trabalho em baixa intensidade. Então, por exemplo, agora eu estou vendo que a importância das remadas que eu faço aqui no meu clube que são remadas de passeio, né? Que vai com iniciantes, e que é para mim, às vezes, é como se eu não tivesse, às vezes, nem feito a atividade. Eu saio do mar ali, né? Pô, fiz uma remadinha. Mas agora, né, quando a gente vem fazendo essas discussões, como que essa remadinha é importantíssima dentro desse planejamento nosso agora aqui de treino, né, É, Neidia? eu diria o mais importante. Muito bom. É, total. E os treinos de canoa, claro, ajudam demais na sua aptidão, apesar de não ser a mesma técnica, né? Assim, é muito melhor do que não fazer nada, claro, né? Você vai ter vários ganhos, né? Físicos, de aptidão física, vai ajudar na corrida também, né? Então, assim, ter o caiaque é ótimo, mas fazer a remada na canoa tá excelente também, né? Como treino. É um ótimo, assim, tem muita transferência, muito próximo, então, só quando você quiser se especializar mesmo. A Mônica quer falar? Quero. Na verdade, é um testemunho. Eu lembro quando eu fiz aquela assessoria com vocês, eu disse assim, gente, como é que eu vou fazer atividade física sem comer, né? Porque a gente vai sempre sendo habituado que precisa comer algo para se exercitar, senão o organismo não dá conta. E aí, quando vocês passaram para mim justamente as atividades de determinados dias dentro da planilha, não apenas com a parte de corrida, mas também a parte de bicicleta, para só ingerir a partir de X tempo, eu percebi como de fato o organismo ele vai tendo ganhos significativos, né? Então, às vezes, a gente tem esse padrão de a gente só pode fazer uma atividade com o corpo bem alimentado. Claro que isso é diferente quando a gente parte para uma prova, mas que a gente precisa ter essa alimentação anterior à prova para estar com esse nível de glicogênio, de gordura, né, de açúcar já no organismo para poder gastar ao longo da prova. Mas eu percebi uma mudança significativa, sim, nos treinos, fazendo sem alimentação e preparando a mente para isso, né? Porque não é só uma questão mesmo de fazer sem estar alimentado, mas já é habituar a mente para poder ir fazer aquele treino sem precisar ingerir, ou ingerir apenas o necessário para cumprir aquela meta do dia, né? Então eu percebi que realmente teve um ganho muito significativo em relação a isso. Legal. E não precisa ser todas as sessões de treino. Então, assim, experimenta uma ou outra e aí vocês vão perceber, né, como que esse estímulo também tá, como se seu corpo está respondendo a esse estímulo, né? Então,
Por exemplo, Gui, você veja, hoje eu remo 2 vezes na semana. Um dos dias eu faço sem me alimentar de manhã, apenas com um copo de água ou um shot matinal que eu tomo. E aí, depois dessa 1 hora que eu vou fazer a alimentação, então eu já vejo também que o organismo já reage diferente em É, relação àquele outro dia que eu já saio alimentada, sabe? Mas aí é, ainda é como exatamente. que vocês já tinham ensinado, entende? Que a gente vai fazendo até a mudança mesmo desse padrão para evitar que o corpo fique muito acostumado com determinadas coisas específicas. É, é muito interessante. E é simples, não tem nada de. É realmente sentir no corpo. A gente pode tirar dúvidas de interpretação, né, de sinais, mas é realmente simples. E assim, a vida moderna também faz com que a gente tenda a usar o nosso metabolismo glicolítico muito mais do que o metabolismo de gordura, sabe? A gente tá sempre em alerta, em ter que produzir, dormindo pouco, estressado por causa de coisa do trabalho, né? Uma pré-largada de uma corrida, ansiedade do pré-prova, tudo isso faz com que a gente use o nosso metabolismo glicolítico. Se a gente está doente, a gente está queimando músculo para poder se recuperar, né? Então, o caminho da gordura, a gente vê até obesidade hoje, uma doença crônica, né? Doença severa da população, porque o corpo desaprendeu o caminho do consumo da gordura. A gente tem uma diretriz nutricional que fala que a gente tem que comer a cada de 3 em 3 horas, sabe? Mas, na verdade, antigamente na nossa vida era uma refeição no dia que a gente caçava, era uma coleta no dia que a gente fazia, né? Não tinha essa disponibilidade de comida para que o corpo não tivesse que entrar em alerta em nenhum momento da vida. Isso é muito conforto, é viver dentro da zona de conforto. Corpo não precisa nunca buscar a sua fonte de gordura corporal. A cada 3 horas eu vou e coloco uma fonte de glicose aqui para você, ó. Não precisa se preocupar. É isso que você está dizendo para o corpo, né? E o que a gente quer estimular é justamente o contrário. A gente quer falar, ó, corpo. A gente tem uma fonte inesgotável, infinita de gordura corporal que você pode consumir. Aprende a usar desse lugar. Vai lá, pega lá. Eu vou sair sem comida para você ir lá e pegar lá, ok? É isso que você vai estar dizendo para o seu corpo, né? Com estímulos. Tem uma pergunta do Gabriel. Há alguma adaptação na esteira para a corrida em trilha? Por exemplo, a corrida de rua, inclinação 1, né? É, quer responder, Gui? Sim, assim, você pode fazer bastante variação de inclinação na esteira, mas você pode, ao invés de ter o foco na distância, no volume por quilômetros, você pode ter o foco por desnível acumulado. Então, mesmo na esteira, você pode, ao invés de dizer vou correr 1 hora ou vou correr 10 quilômetros, vou acumular 1.000 metros de desnível, por exemplo. Já fica uma transferência bem direta, assim, para a trilha. É, nesse momento, como a gente está sugerindo às vezes, né, treinos na trilha, treinos com percurso variado, gente, busca o que está mais acessível para vocês. Ah, só tem o plano na orla. Tudo bem, vai plano na orla, né? O que tiver disponível, porque nesse primeiro momento é a construção de um tijolinho por tijolinho que a gente quer. É mais importante fazer o treino na orla do que não fazer porque não tem a trilha. Entende? Isso é. E nesse momento é variedade, diversidade. Então, assim, uma das maneiras é buscar esse desnível que eu estava falando, e a gente vai chegar numa fase de treino onde eu vou sugerir mesmo o desnível. Mas agora é variedade. Então, dentro da esteira, fica variando a inclinação. Dentro do percurso, qualquer que seja, variar o tipo de piso
e inclinação. Yes. Legal. Mais perguntas? Bom, vamos. A escada em academia tem características semelhantes em relação à esteira, nesse caso, aumentando a velocidade? A escada é ainda melhor para acumular desnível. Então, a hora que a gente começar a focar na subida, a escada é ainda melhor do que a esteira. Isso. E pode ser escada de escadaria também, não precisa ser escada transfer, não. Pode ser um degrau, pode ser um step também. Então vai chegar esse momento também que a gente vai falar bastante sobre subida. Boa. Legal, gente, ó, vamos estar disponível no WhatsApp também, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse período, pode mandar mensagem no grupo ou no particular, tá? E quinta-feira que vem a gente tem a nossa próxima aula, que daí vai ser focado em orientação, que vai ser o tema do final de semana. A gente vai, né, falar sobre mapa, sobre bússola, sobre curvas de nível, ensinar vocês as técnicas básicas para orientação. E o final de semana vai ter muita trilha com mapa e bússola. Perdidas e achadas. Só uma dúvida, tinha uma programação anterior que eu achava que esse final de semana era bike ou foi impressão minha? Teve alguma Rapaz, mudança? mudou. Talvez uma mudança, uma Ah, bem antiga, né? Uma primeira mudou. divulgação, isso. Mas É, acho que por o isso que Vitor recentemente publicou um calendário foi. novo. Eu vi. Isso, isso. Foi isso mesmo. O, 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 Hoje, o próximo, depois do da orientação, daí sim é de bike, tá, gente? Então é legal todo mundo ter bike, mesmo que seja uma bike simples, para a gente conseguir desenvolver daqui dois encontros, né? Não no próximo, no outro. Então acho que é isso, né? Lu, quer falar alguma coisa? Não, gente, quero, né? Parabenizar vocês, vocês arrasam, não tem nem o que falar, a gente fica de boca aberta. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Tá, E aí a gente pode continuar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, e a gente já pode finalizar também. Parar. legal.